Olá, graça e paz, boa noite a todos. Para vocês que estão conosco conectados através do YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr e Telegram. Para os demais irmãos e irmãs que estarão acessando a este vídeo ou a este áudio, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão se dispondo a dedicar o seu tempo valoroso a este grande propósito em orações. Na verdade, nós estamos iniciando um novo propósito em orações, falando sobre o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus, quando advertia alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse-lhes que eles estavam agindo como filhos imitando ao seu pai. Quem vive no engano da mentira age como o diabo, enganando e sendo enganado. Desse modo, Cristo deixou claro qual era a origem e essência da mentira e do engano. O diabo, desde o princípio, afastou-se da verdade de Deus, cometendo toda sorte de males. Tornou-se contrário à verdade que é Cristo. João 14, versículo 6. Mente, afirmando ter autoridade sobre o mundo, mas faz somente aquilo que Deus lhe permite. Faz truques, mostrando-se como anjo de luz para enganar a quem não está firmado na verdade de Jesus. O pai da mentira é também o acusador dos filhos de Deus, que intenciona constantemente arruinar os planos do Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir o máximo que puder, mas o seu fim já está determinado por Cristo. Esteja sempre atento, orando e vigilante, porque o maligno tenta induzir à prática do pecado e ao engano intencional. Vive constantemente em busca de quem possa tragar para si. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E hoje, neste propósito em orações de 16 dias, sendo hoje o primeiro, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 44. E a palavra diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, o diabo é o pai da mentira. O que isso significa? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e que todos que estão cegos pela mentira são seus filhos. E isso significa que a mentira é muito perigosa, porque é obra do diabo. Jesus veio para nos libertar através da verdade. Conforme o texto-chave desta noite, em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus explicou um pouco sobre o caráter do diabo. Preste atenção no que eu trago hoje, é importante. É homicida. Seu propósito é nos destruir. Rejeitou a verdade ao se rebelar contra Deus. A mentira é a sua língua materna. Ele mente o tempo todo. É o pai da mentira. A mentira é a sua grande obra. O diabo é perito na mentira. Foi através da mentira que ele enganou Adão e Eva, que não acreditaram na verdade e cometeram o pecado. Esse primeiro exemplo mostra como a mentira pode ser destrutiva. Deus fala a verdade. A mentira nos afasta de sua verdade. Quando se rebelou contra Deus, o diabo se afastou de tudo o que é bom, incluindo a verdade. O diabo é mentiroso original. Ele usa a mentira para cegar e destruir.
2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4. Os filhos do pai da mentira. Jesus fez uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus reconhecem e aceitam as palavras de Jesus. Eles são libertos do poder do pecado pela verdade de Jesus. Seu coração está cheio de amor por Jesus. João 8, versículos 31 e 32. Os filhos do diabo são diferentes. Meu irmão, minha irmã, eles podem até achar que são filhos de Deus, mas eles rejeitam a verdade de Jesus. Estão tão presos nas mentiras do diabo que não conseguem sequer reconhecer a verdade. Sua visão está distorcida. A verdade lhes parece mentira. João 8, versículos 43 a 45. Isso é muito triste porque somente Jesus pode nos libertar. Não existe outra forma de ser salvo do pecado e da condenação. João 14, versículo 6. O diabo usa a mentira para manter as pessoas debaixo de seu poder. Quem ainda não foi liberto por Jesus está debaixo da autoridade do diabo, como um filho debaixo de seu pai. Como vencer o pai da mentira? Com a verdade. Quando foi tentado no deserto, Jesus usou as palavras da Bíblia para destruir as mentiras enganosas do diabo. A verdade é a arma mais poderosa contra o diabo, e a verdade está na Bíblia. Ler a Bíblia e pensar na Bíblia é muito importante. Quanto mais cheios estamos da palavra de Deus, que é a verdade, menos espaços teremos para a mentira. Tiago capítulo 4, versículo 7. Quando declaramos a verdade de Deus, isso nos fortalece contra o pai da mentira. A verdade é muito mais poderosa que a mentira. Agora, o ponto importante deste primeiro dia deste grande propósito em orações, falando sobre o pai da mentira. Sim, um propósito de 16 dias, sendo hoje o primeiro. Os perigos da mentira. Vamos lá. Quero dar ênfase na parte final desse texto. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É uma outra versão dentro do texto-chave desta noite. Se Satanás é o pai da mentira, então, logicamente, a mentira é a filha de Satanás. Porque um filho de Deus andaria com uma filha de Satanás. Veja, a mentira é traiçoeira, infiel, enganadora, e mais cedo ou mais tarde, ela vai lhe derrubar, se você não abandoná-la. A mentira já destruiu casamentos, jovens, matou pessoas e fez com que muitos perdessem sua própria vida. A mentira tem o DNA de Satanás, enquanto a verdade tem o DNA de Deus. A mentira é totalmente incompatível com os filhos de Deus, e o próprio Deus abomina a mentira, principalmente no coração e na boca dos seus filhos. Eu conheci pessoas que andavam tanto com a mentira que elas acabaram convivendo normalmente com ela. Olha, meu irmão, minha irmã, essas pessoas mentiam naturalmente, sem temor a Deus ou sem pensar nas consequências no seu futuro. Muitos filhos de Deus pensam que suas mentiras são esquecidas diante do Senhor, salvo se houveram arrependimentos e deixaram a mentira. Uma das histórias bíblicas mais terríveis que vejo no Novo Testamento, na dispensação da graça, é a história de Ananias e Safira. Eles mentiram para Pedro, porém o apóstolo lhe disse essas palavras: conservando-o, porventura, não seria teu, e, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Atos 5, versículos 4 e 5. Ananias tinha mentido ao Senhor durante o momento de entregar a sua oferta no culto.
Porém, tudo começou com omissão, no oculto, sem ninguém saber, até que veio à tona. Por favor, me entenda, meu intuito aqui não é condenar você, mas abrir os seus olhos para deixar a mentira. Quantas pessoas estão mentindo para Deus nas suas finanças? Quantas retêm parte do seu dízimo e das ofertas que o Espírito Santo as guiou a dar? Depois que Ananias morreu, sua mulher chega no mesmo culto, 3 horas depois do ocorrido, e Pedro faz uma pergunta a ela, dando a oportunidade para falar a verdade. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes por tanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-se Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Atos 5, versículos 7 a 10. Safira, esposa de Ananias, também mentiu e morreu por compactuar com a mentira do seu marido. Esposas, nunca concorde com as mentiras do seu marido. Sua vida estará em risco, assim como a dele. Semelhantemente, o marido nunca concorde com a mentira da sua esposa. Destaquei apenas um exemplo de muitos que existem em toda a Bíblia sobre os perigos da mentira. O apóstolo João diz: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. 1 de João capítulo 2, versículo 21. Vivam uma vida na verdade e não na mentira, pois a mentira te levará à falência, à pobreza, à destruição e até à morte. Somente um filho de Deus que não considera a palavra do Senhor e a sua presença dentro dele teria coragem de mentir contra o Espírito Santo que habita dentro dele. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, versículo 25. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando aí ao final do primeiro dia deste grande propósito em orações, o Pai da Mentira. O intuito aqui é abrir os nossos olhos para a verdade. Por falar a verdade, o diabo e as suas fake news. As fake news, ou notícias falsas, não são um privilégio da modernidade. Desde que Deus criou o Jardim de Éden, elas foram implementadas por um conhecido, contumaz e falso editor, o próprio Satanás. Como o pai da mentira, ele tratou de dar a falsa notícia a Adão e Eva de que transgredir as ordens do Senhor não era pecado. E os primeiros habitantes do paraíso se tornaram conhecedores do bem e do mal. O que Satanás queria era noticiar que Deus não se importou que o Éden fosse contaminado pela desobediência e rebeldia do homem. Todavia, o Senhor permaneceu firme em sua promessa de salvar o homem, ainda que este lhe desobedecesse. Na timeline bíblica, ou seja, na linha do tempo, podemos ver que as notícias que o diabo publicou eram todas falsas, pois ele é o pai e o editor de todas as mentiras. As mais graves fake news do inferno foi que Jesus morreria vergonhosamente numa cruz e deixaria o homem à mercê da sua própria sorte. Mas Jesus foi lá, cumpriu tudo que o Pai orientara, submeteu-se à morte, mas a venceu, ressuscitando ao terceiro dia, e assim desmascarou o jornal do inferno e seu editor maldito. Em nossos dias, o publisher das fake news ainda tenta enganar o homem, afirmando que tantas coisas malignas não são pecado. Não devemos acreditar nessas notícias. Precisamos apenas olhar para Jesus Cristo,
a única fonte das notícias dignas de toda credibilidade e o maior revelador de fake news de todos os tempos. Meu irmão, minha irmã, prestem muita atenção. Se policiem, vigiem, fiquem atentos. Não existe uma mentirinha, uma pequena bobagem. Não. Uma mentira dos tombos. Sim, uma mentirinha não tem nada a ver, né? Não, é mentira. Mentira não tem tamanho, porque o pecado é tamanho único. Deus não vê uma mentira como mentirinha ou mentirona, porque toda mentira é pecado e causa destruição. As pessoas mentem para fugirem de responsabilidades, mentem para prorrogarem uma decisão, mentem para não desagradarem outra pessoa, mentem para alcançar objetivos, mentem porque mandaram mentir, mentem para fazer média, mentem para enganar. As pessoas mentem muito, não é verdade? Na sua família, no seu trabalho. Deus abomina a língua mentirosa. Sempre a mentira parece causar um bom resultado imediatamente, porém não é possível medir a destruição futura causada por ela. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Provérbios 20, versículo 17. Deus não tem compromisso com a mentira. Ele só tem compromisso com a verdade, porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João capítulo 2, versículo 21. Toda mentira vem daquele que é o pai da mentira, Satanás. João 8, versículo 44. A mentira escraviza, a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Se mentirmos, tornaremos-nos escravos daquilo que dissermos, de forma que uma mentira sempre será proferida na tentativa de consertar outra. Se mentirmos, colheremos confusão. Se falarmos a verdade, colheremos paz. Na igreja primitiva, os irmãos repartiam suas terras uns com os outros, a fim de suprir as necessidades de todos em amor. Certamente, ofertar algo em favor de outra pessoa sempre foi uma atitude honrosa. Por isso, um homem chamado Ananias e a sua mulher Safira, que já citamos aqui, venderam uma propriedade, deram parte do valor para suprir as necessidades dos irmãos, mas retiveram parte do preço. Atos 5, versículos 1 e 2. Ananias e Safira mentiram, escondendo parte do valor da venda da propriedade. Eles queriam ser vistos pelos irmãos como pessoas abençoadas. Porém, o coração deles estava cheio de maldade. Ninguém havia pedido para eles venderem a terra, nem haviam pedido dinheiro nenhum, porque todos os irmãos faziam suas ofertas voluntariamente. Então o Espírito Santo revelou a Pedro a mentira de Ananias e Safira, e eles disseram que os dois mentiram a Deus e não aos homens. Atos 5, versículo 4. Pedro confrontou Ananias e Safira, e ambos morreram imediatamente. Atos 5, versículo 5 a 10. Foi uma mentira, e foram 2 tombos. Que situação estranha! Morrer por causa da mentira. Pense se fosse assim sempre. Deus usou tamanho rigor com Ananias e Safira, porque o momento exigia aquilo. Era o início da igreja. O impacto daquela ocasião foi um grande temor em todos que a presenciaram, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes da oração final, eu gostaria de deixar claro. O tema aqui é falar sobre o que você mente.
Não necessariamente que você é um mentiroso, não estou fazendo nenhuma acusação, mas o que está guardado dentro do seu coração. Às vezes podemos pensar que uma pequena mentira vai passar despercebida, mas não vai. Um dia mais cedo ou mais tarde, a conta volta. E ela pode voltar, no caso, como a Bíblia cita, Ananias e Safira. Toda semente semeada, ela dá o fruto. Se você semeou a verdade, colherá a verdade. Se você semeou a mentira, vai colher o preço da mentira. Portanto, hoje é o primeiro dia deste grande impacto de 16 dias instruindo como devemos viver na verdade. O diabo, ele quer isso. Ele quer que você minta, para depois, no final das contas, você ser envergonhado. Pai amado, bendito Pai Celestial, Pai de todas as nações. Obrigado pela palavra de hoje, Pai. Muito obrigado. Eu creio poderosamente que Tu és bondoso, misericordioso e que nesta noite, ou para que outros irmãos e irmãs estejam ouvindo ou assistindo, sejam tocados pelo Espírito Santo a fim de confessarem vossos pecados, falar a verdade. A mentira, ela causa destruição no trabalho, na vida amorosa, no relacionamento, até no casamento. A mentira, ela causa prejuízos irreparáveis. Mas sabemos que o Senhor é o nosso oleiro, que é capaz de reconstruir qualquer ser humano mentiroso, que está disposto a se transformar na verdade. E hoje, Pai, estamos iniciando. E hoje estamos pescando. E hoje estamos dando o primeiro passo para a grande verdade, que é a restauração do ser humano. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.